Vamos lá. Só para fazer um remember aí da semana passada, nós fechamos, paramos naquela situação em que o Aniceto está falando dos evangélicos, espíritas, católicos, cristãos, que ainda acham que o espiritismo é uma seita diabólica. E não concordo com muita coisa. Então, a partir daí é que nós vamos começar o nosso estudo dessa noite. Aí, encontrou aí, Sandra? No campo do nosso conhecimento? Só um minuto que o Sim. Carlão quer falar alguma coisa aí. Então vamos lá. Peraí, o Valdemir, Carlão quer Carlão, falar. diga aí, Carlão. rapidinho, eu só fiquei, eu dei uma relida aqui, eu fiquei meio em dúvida, essa corrente espiritualista de elevado teor educativo, que é redimir o homem a um golpe instantâneo de vontade sem realização metódica. Quais seriam essas correntes? Eu não consegui entrar na mente qual corrente. Os doutos e os prudentes. Graças te dou, meu Pai, por ocultar essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as revelar aos simples. São os orgulhosos. Aquelas pessoas que conhecem muito, que têm muito conhecimento, mas que têm pouca prática, pouca vivência da doutrina espírita. Pelo menos assim entendo. Não, não seriam os irmãos que você tinha comentado, né, que aceita Jesus, está tudo certo, está salvo, sem nenhum trabalho, sem nenhuma realização. Seriam esses também? Ele fala Cumpriria? aqui, Carlão, ó. Ele fala aqui o seguinte, ó. Agem, agem contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo, ou seja, crenças, né, espiritualistas, mas que Distância. combatiam, né, combatiam, como até hoje acontece, combatem as ideias do espiritismo, né? E ele diz, ó, combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o mestre divino. Ou seja, aqui estou só um exemplo, né? Algumas escolas cristãs, não católicas, evangélicas, né? E outros segmentos que tenham Jesus como modelo e guia, são escolas cristãs, mas que, às vezes, até por preconceito, não entendem a colaboração que o Espiritismo veio trazer, que é o que ele fala aqui, né? Não entende, olha lá, como se não colaborássemos como Divino Mestre, como se nós, os espíritos, os espíritas, né, não colaborassem também com o plano do Mestre. Então é nesse foco que ele está falando aqui. Não sei se deu entendimento para você. O que ficou meio vago também é que querer que o homem se aperfeiçoe de uma hora para outra. Hum. Então, porque em Mas é algumas. a crença dele. Desculpa, Mauro, vai lá, Não, não, fala. não. Pode falar, pode falar. É porque é a crença deles, de um momento para o outro. Tanto o católico quanto o evangélico, se você se batizar e for salvo, mesmo que você estiver morrendo, no seu último dia de vida, o último dia, o último minuto, eu me arrependi, me batizo, recebi lá a extrema unção. Ok, estou salvo, estou recomendado e estou salvo. Entendi, Valdir. É isso que ele nos Agora foi, esclarece agora aqui. foi. E Obrigadão, valeu. não é por aí, né? Porque não faz sentido. Por isso que ele diz, ele continua no texto do Mauro, aqui ele continua dizendo: a igreja reformada classifica-nos as operações como diabólicas. A reforma luterana, a reforma protestante, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E a corrente espiritualista de elevado teor educativo. Aí eu vou falar aqui só para nós, tá? Muito em segredo. Mas os pastores, os padres, que conhecem, inclusive a reencarnação, e combatem. De público combate. Pelo menos aqui eu entendo, a corrente espiritualista de elevado teor educativo. São pessoas que passaram 5 anos estudando filosofia. São os doutos que na fala de Jesus.
Não sei se ajudou a esclarecer. Beleza? Diga, Diga, Angélica. Angélica. Não me ajudou, não. Hum, Porque então vamos ele lá. está falando, pelo menos no meu livro, tá assim, ó. Ele fala colaboração amistosa, ponto, né? E há Sim. correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. Eu Isso. fiquei em dúvida que são essas correntes espiritualistas de elevado teor educativo. Agora, eu entendi que eles pregam que você tem que ser melhor, mas assim, sem passar por aquela etapa da evolução, de uma vez. Não interessa como, mas eles exigem, e parece, eu entendi que essas correntes espiritualistas, elas querem que nós nos aperfeiçoemos assim de um dia para o outro. E não é assim. Dentro da doutrina espírita, a gente sabe que não é assim. Agora, a minha dúvida é que correntes espiritualistas são Os espíritos espiritualistas? são. Espiritualista é todo aquele que acredita no espírito. É que parece que ele separou do católico, dos Uhum, protestantes e uma outra corrente. É isso que ela, é a isso, mesma dúvida dela da isso. minha. É, Mas É, então, ele gente, parou. eu não percebi assim. Nossa, Eu não... eu percebi. Por isso que eu falei que eu não entendi. Aham. olha só. Se a gente pegar o conceito da doutrina espírita, a gente vai enquadrar todo esse pessoal aí como espiritualista, ok? Católico, o evangélico, umbandista, todo mundo aí cai no pacote do espiritualista, ok? Espiritualista. Sim. Espiritualista. O Agora, nem todos espírita, são cultos, nem todos têm que tratar, né, do cara. é, o espírita também é espiritualista, ok? Mas o espírita tem alguns valores, alguns conceitos que destoam desse grupo espiritualista. E aí ele trouxe alguns exemplos desses grupos espiritualistas que cada um, segundo a sua crença, acha que a promoção do progresso humano vai se Tem que ser dar rápida. da maneira como eles entendem. Então, por exemplo, o evangélico, tu vai lá, matou 50, roubou 300, mas chegou lá, aceitei Jesus. Pronto, está resolvido o seu problema. Por quê? Porque Jesus te libertou. Jesus, né, pagou pelos seus pecados. O Espiritismo não vê dessa maneira. Negativo, meu amigo. Tu pode se arrepender. Ótimo que você está se arrependendo hoje. Mas você tem, ó, todo um passado que você vai ter que reparar para alcançar esse progresso que você almeja. Ok? Então, essa é a diferença. E eles julgam que o espírita não contribui para isso. Entendeu? Ele acha que o espírita não contribui para isso. A fala que ele está dizendo aqui. E aí ele vem trazendo nessa comparação as diversas correntes e como elas divergem, segundo o seu entendimento, do que o Espiritismo veio somar. O Espiritismo veio somar. É o que ele fala aqui, ó. Nesse último item aqui, ó. E há correntes espiritualistas dentro desse pacotão de espiritualistas, tá? A gente não sabe que tem evangélico e evangélico? Não tem católico e católico? Tem espírita e espírita, né? Tudo tem essa variação, essa gradação. Então ele está falando lá, dentro desse pacotão chamado espiritualista, há correntes espiritualistas de elevado teor educativo, que nos malsinam, e está falando quem? Dois espíritos, que nos malsinam a influência. Então, por exemplo, o evangélico não tem manifestação espiritual?
Tem. Só que para ele só tem dois tipos: ou é o Espírito Santo, ou é o demônio. Isso é mal sinal o restante da colaboração que os espíritos podem trazer. Entende? Por quê? Porque é o conceito que eles estabeleceram. Malsino é influência. Por quererem o homem, olha aí, ó, por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade. Vai lá e batizou, pronto, você não pode mais ser aquele homem vicioso, você não pode mais ser aquele homem ganancioso. Por quê? Porque você foi batizado, é o golpe por vontade, entende? Sem realização metódica. O que é a realização metódica? É o meu dia a dia, é eu me entender, é eu enxergar onde eu preciso me esforçar para mudar, é eu ser uma pessoa melhor a cada dia. Esse é o esforço metódico. Que para uns, não, você vai lá, vai. O dia do seu batizado é o dia da sua libertação. Ah, o dia do não sei o quê é o dia da sua libertação. Pronto, dali para frente você é um homem novo. Não é. É isso que ele está falando aqui. Que precisa haver o processo, o processo. E o processo, muitas das vezes, não se dará naquela mesma vida. Vai durar várias outras. É isso que ele está falando aqui. Isso aí para mim ficou claríssimo. O meu problema foi esse, porque quando ele fala da Igreja Romana, das escolas cristãs, da luterana, tudo, aí ele coloca um ponto e fala, e há, é como se tivesse, né? E tem correntes espiritualistas. A minha dúvida era só essa. E tem correntes espiritualistas, ora, que correntes são essas? Então, são essas que você falou aí, né? E que pregam, não como a doutrina espírita prega, que a nossa evolução é gradativa, mas Isso. eles querem, vamos dizer, você conheceu Jesus, você está salvo. Não conheceu Jesus, não se salvou. Você deixou Jesus, você aceitou Jesus, né, que eles falam, uma corrente. Mas para mim eles não eram assim correntes espiritualistas, sabe? Porque eu levo a corrente espiritualista para um outro aspecto. Mas Pois agora é, eu entendi. entendeu? Então existe um grande guarda-chuva chamado espiritualista. Uhum, Dentro desse guarda-chuva espiritualista, nós vamos ver segmentos. sim. Cada segmento desse com uma determinada Uhum, proposta, que muitas das vezes diverge entre si. Entendeu? Então ele veio trazendo os exemplos desse grupão, cada um, qual o problema que eles apresentam quando do advento do Espiritismo. Esquecendo que o Espiritismo veio somar, ele não veio derrubar as outras coisas. Ele veio somar, esclarecer, tirar aquilo, como falou lá, né? Toda árvore que meu pai não plantou será derrubada, né? Ou seja, todo conhecimento que o homem imperfeito trouxe e que não seja verdade, vai derruir. Como é que vai derruir? Com as revelações. Quem trouxe essas revelações? A doutrina a espírita. doutrina. A doutrina espírita vai derruir, vai derrubar tudo aquilo que o homem imperfeito trouxe e colocou na conta de Deus. Uhum. E é isso que está sendo feito. Por isso que essas questões que são humanas, se degladiam com as propostas reveladoras que os espíritos trouxeram. Então não é uma revelação humana, é uma revelação que os espíritos trouxeram no advento da terceira revelação. Ok, Clareou? obrigada. Obrigada, Valdenir. Obrigada, Mauro. Nada. Vamos em frente. Clareou? Tá bom. Sim, clareou. Então, vamos lá. A metáfora do guarda-chuva é muito boa. Gente, O desculpa, mas eu guarda-chuva tenho que falar. Desculpa, quebra. gente, é porque eu estou ansiosa. Muito obrigada. Esse esclarecimento é assim, nossa, é muito bom. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Tudo bem, Carmen, tranquilo. Que esse guarda-chuva está escrito espiritualismo. Todo mundo que acredita em espírito
é espiritualista. Então, o muçulmano é espiritualista, porque ele acredita em espírito. Em realidade, todo mundo que tem religião é espiritualista. O hindu tem um espírito dele, vai pensar para onde, mas tem um espírito que continua, então ele é espiritualista. Por isso que Kardec cunhou a palavra espiritismo, para diferenciar do espiritualismo. Então, essas correntes espiritualistas são essas. Ok? Vamos começar, Sandra? Sim, estava refletindo aqui. Então, vamos lá, Refletir é né? bom. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O Isso já é catolicismo interessante. romano tem suas Sandra, razões ponderáveis. Sandra. Só na a primeira frase aí, até no atual, né? No campo de nosso conhecimento, quem está falando que são os espíritos e espíritas, no campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. De novo, ratificando as palavras do Cristo. Não julgueis para não ser julgados. Até porque a todos nós, que somos reencarnacionistas, e todos nós somos, já passamos por esses estágios também de descrer do outro, de desvalorizar o outro. E a ideia aqui, como lembrou o Mauro, como lembrou a Sandra também falou, o Espiritismo veio para complementar, para trazer princípios que enriquecessem as outras religiões. Mas nosso orgulho, nosso egoísmo não permite que aceitemos coisas que estão superiores a mim. Isso Kardec fala no Evangelho. Então, tudo que está superior a mim, eu não acredito, porque eu sou orgulhoso o suficiente, ou bastante, para não aceitar nada acima de mim. Então, tenhamos cuidado para não julgar ninguém. Mesmo esses irmãos que dizem que nós somos do diabo. Tem um irmão católico agora chamado Frei Gilson, que ele tem uma audiência na rede social assim, de extraordinária. São milhões e milhões de seguidores. E ele não se cansa, já ouviu algumas vezes, ele não se cansa de falar mal do espiritismo. Isso é coisa do diabo. Tem um padre do interior de São Paulo também, que eu gosto de ver, ouvir essas palestras deles. Também, esqueci o nome dele agora. Reginaldo, acho que é Reginaldo. Também vive malhando o espiritismo. Mas nós não devemos malhá-los. Não devemos criticá-los no sentido de diminuí-los. Porque nós temos um entendimento maior. E quanto mais nos for dado, mais responsabilidade teremos com esse conhecimento. Então, eu sempre brinco. O doutor Bezerra tem uma responsabilidade muito maior do que a minha, com o conhecimento que ele tem. Nós aqui, temos maior responsabilidade do que os irmãos que não acreditam em reencarnação. E eles não acreditam mesmo, eles não estão fingindo, não. Eles imaginam que vão morrer, vão para o céu. Eu falei aqui na última terça-feira, que eu falei aqui, conversando com um padre. Ele está reclamando que tiraram ele de perto do ouro dele. Ele fez uma fortuna, segundo ele, em termos de ouro. E agora estava muito aborrecido porque foram lá e tiraram ele perto do ouro. Eu até mostrei aqui, peguei um lápis, botei em cima da mesa, falei, pega esse lápis para mim. Ele disse, eu não consigo. É a mesma coisa que você vai fazer com o ouro, que deixou aí. Então, esses irmãos têm essa crença, eles têm essa certeza de que partiu dali, se aceitou Cristo, vai para o céu. Eu já militei na Igreja Católica em vidas passadas. Já militei na Igreja Protestante também em vidas passadas. Então, também já tive essa crença, também já preguei isso. Foi o que eu falei com o padre. Mas você pregou isso tanto tempo e não esqueceu de pregar para você? Foi o que eu fiz comigo. Esqueci de pregar para mim. Agora eu estou pregando para mim. Por isso que eu digo, tudo que eu leio aqui, eu faço possível para entender como tendo sido escrito para mim. Diga, Sandra Mirabelli.
Ah, tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, Valdani, sem querer atrapalhar você, sim. mas você pode me dizer, porque eu estou perdida no texto, o meu livro aqui, ele está com as páginas todas soltas, e eu acho que aconteceu alguma coisa, eu não sei o que que é, me perdi no texto. Capítulo 5 do livro, que tem Sim, como título Ouvindo Instruções, sim, e agora nós, né, começamos no parágrafo, no campo de sim, nossos conhecimentos. sim, sim, sim. É Achei. Muito obrigada, valeu. aqui que nós- Achei. tudo, Pessoal, realmente está tendo de vez em quando umas falhas no áudio do Valdemir, tá? Então é para todo mundo, né? Só para quem está falando aqui não. Está tendo e no, uns cortes, um e no seu picotado também, no seu também para mim. também, né? Então é sinal da internet, pessoal. É. Vamos lá? Tudo bem, Sandra? Ok, Fonseca. Então, Mirabel até Fonseca. falou com a Mirabelle ou comigo? Vamos lá. Tá. Então, Com a Fonseca. catolicismo. Vou voltar então, né? No campo de nosso conhecimento da vida, não Por podemos favor. condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque afinal não estamos fazendo obra individual e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e De novo, intérpretes não, voltando aqui, dos. Sandra. Desculpa. Não, tudo bem, tranquilo. Fique sossegado. Fique sussa. Quer dizer, toda expressão religiosa é sagrada. Qual é a melhor religião? Aquela que mais nos aproxima de Deus, aquela que mais nos aproxima do bem. Seja ela católica, protestante, enfim, qualquer cristã ou não cristã, mas qualquer uma que nos aproxime de Deus, de Alá, de Jeová, use lá o nome que quiser, essa é melhor. Por isso ele diz que toda expressão religiosa é sagrada. E temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros. Porque afinal não estamos fazendo obra individual, não estamos trabalhando para nós. Kardec não trouxe uma doutrina para os espíritas. Ele trouxe a doutrina dos espíritos para a humanidade. Muitos de nós ainda não entendemos isso. E ok, os espíritas não têm o direito de julgar absolutamente ninguém. A gente tem que entender que esses irmãos estão no nível que estão. E que todos estamos submetidos à lei de progresso. Que nós já estivemos nesse degrau onde eles estão atualmente. Continuamos, Sandra. Valdenir, Sacerdote. Valdenir, eu só não, Sim. quando você fala aí, essa eu entendi. Toda expressão religiosa é sagrada. Aí você realmente falou. É aquela que mais te aproxima de Deus. Pode ser qualquer, né? Uma que você siga. Aí Ou depois não ele. religiosa. Qualquer Hum? filosofia que nos aproxime de Deus não precisa ser uma religião. Que nos aproxima do bem, é Não, boa. assim, não precisa. Às vezes, aí todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Só isso aqui que eu dei uma grifada. Temos, então, diante de nós, é que assim, você falou, mas eu não peguei bem.
A incompreensão dos bons. Por que ele botou a incompreensão dos bons? Isso aí não tive, me deixou uma dúvida. Quando você terminou de explicar o de cima, Uhum. temos diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros. O que que ele. É, Eu não sei, juro que eu não sei essa expressão aqui dos bons. Eu entendi aqui como sendo espíritos trabalhadores que fazem o bem, mas que têm ainda preconceitos. Como nós, vamos lembrar aqui um livro chamado Novas Utopias, do Dom Eugênio Salles. Do Eugênio Salles, não, do Helder Câmara. Um livro ditado psicograficamente, ele compreendendo que é a encarnação, que existe a reencarnação. Então, o Dom Helder Câmara era um bom espírito. E ainda assim, eu continuo militando no catolicismo. É isso que ele diz aqui, os bons. Deixa eu ver, achar de novo aqui. temos, então, diante de nós a incompreensão dos bons. Eu não entendi esse Isso pedaço. porque, Sandra, ô Maria, olha só, em todos Mas- esses segmentos, em todos esses segmentos religiosos, existem pessoas do bem, não existem? Tem. Então, é é o que o Valdemir falou. São pessoas boas, Mas não puras, né? mas com dificuldade de compreensão daquilo que a proposta doutrinária ou Sim. de outras religiões trazem. Como se Eles eles ainda estão tivessem numa fase. monopólio, como se tivesse um monopólio da virtude, da sabedoria, do bem. E Só não é. eles estariam certo, né? Eles não estão certos. Por Não, isso que ele tipo fala assim, da monopólio. incompreensão dos bons. Então, mas achar que só a dele Achar que só eles têm eles razão, exato. que tem razão é verdade, né? É. E, Hum. de novo, isso é crença sincera do fundo do coração. Me permita aqui um caso. Eu atendo uma menina de 50 e poucos anos, quase, que foi freira, que tem um irmão padre e tem um irmão espírita. E ela tem um processo muito difícil na vida dela. E ela quer saber a luz da doutrina espírita. Então, ela não quer só a psicologia. Ela quer saber também o que, é que o espiritismo pensa. E eu tenho conversado com ela sobre o espiritismo. E o que ela me disse? Aceito tudo isso numa boa. Eu acho que está perfeito. Me ajuda bastante. Mas reencarnação eu não consigo aceitar. Eu não consigo entender. Ok. Se ela não consegue entender, pelo menos ela não critica. E o que Não, o, isso que eu estou te falando. Mas é, ela o que eu também estou não dizendo aqui impõe. mesmo os bons, vamos dizer, o Frei Gilson, Ah, é. que tem milhões de seguidores, que ajuda milhares de pessoas, que faz curas, que faz milagres, que faz um milagre aqui com aspas, né? Faz um monte de coisa, ainda não nos compreende. Essa é a ideia. Porque tem umas não, praticamente quase todas a gente vê que, como se diz, eles acham que só eles estão com a verdade e fala, né, Isso é a o nossa monopólio da bandeira, verdade. que É o aqui monopólio da verdade. que a gente fala que no Espiritismo, né, que fora da caridade não há salvação, mas eles é o contrário, né? Eles falam que é É, uma verdade deles, né? fora da religião deles, não há salvação. Não há salvação. Diga, Carlos. Vou pegar o gancho da Rosemary, me permite aí, tá, Rosemary? Ela colocou o Betinho, mas o Betinho não se enquadraria aqui, né? Porque ele era ateu. Mas era um É, homem de bem. era um homem Não, de não, bem. beleza, mas não nesse de se contrapor às ideias do espiritismo. Não, Ele não aí tinha. ele entraria na ideia, na hipótese, de se tornar um homem melhor. Então, ele está se tornando um homem melhor, independente de ser religião. Qual é a melhor religião? Aquela que mais aproxima de Deus. No caso do Betinho, qual é a melhor religião? O ateísmo. Ele não acredita em Deus, mas trabalha para Deus. Ajuda a Deus. Ajuda a irmãos. Então, não é dentro dessa ideia de criticar religiões, mas a ideia de se aproximar de Deus.
Valdeni, eu não sei se é verdade ou não, a gente escuta, né? Mas que o Betinho alguém recebeu, o médium recebeu uma mensagem dele falando que como seria bom se ele tivesse, se ele soubesse o que ele soube depois que desencarnou. O trabalho dele seria muito melhor. É, não sei se é verdade ou não, mas eu vendo a vida do Betinho, eu acho que ele chegaria a essa conclusão. Verdade ou não isso, mas eu acho que ele chegaria a essa conclusão, porque ele era uma pessoa assim, não era vaidosa nem orgulhosa, entendeu? Então, Uhum. eu acho que não teria outro caminho que não fosse essa fala dele, se for verdadeira, né? Mas pensei nele, assim, porque eu estou vendo aí que eles Não, estão se falando não de várias, for várias verdadeira, pessoas de bem, né? é. E se não for verdadeira, é possível. Quer dizer, se não for. A gente tem que entender que, pelo que o Betinho falou, ele é um cara inteligente, não tinha religião. Então, é muito mais fácil um ateu se converter ao cristianismo, do que um cristão mudar de religião. Até por orgulho. Ele não tinha problema. Eu não acredito em nada mesmo. Eu sei que eu já passei por isso. Não acredito em nada, eu não acreditava em nada mesmo. Então, para mim, tanto faz. Agora, mudar de religião quer dizer que eu estive errado até então. Isso, meu orgulho não me deixa fazer. Acho que a gente pode ler agora, Sandra. Vamos lá. Sandra Fonseca. Fonseca? Sacerdote, tá, vamos lá. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não perceberam ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. Quer fazer algum comentário sobre isso? Sim, com certeza. É interessante ele lembrar aqui. As revelações são progressivas. Nós vemos lá na Gênesis hoje. A doutrina espírita não foi dada completa em diversos pontos. E ainda tem muita coisa a ser revelada e que a ciência vai comprovar. Então, isso é um fato. As concepções Continuando. religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando os infernos para si mesmos. É o que nos ensina a doutrina espírita. Há homens infernais criando infernos para si mesmos. Mas há homens santos, me permita aqui com as aspas possíveis, criando o céu para si mesmo. As concepções religiosas se elevam com a mente de cada criatura. À medida eu vou crescendo, que eu vou estudando, que eu vou conhecendo, eu vou me tornando, em princípio, vou me tornando melhor. Essa é a ideia. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. Isso é E como importante. diz, Sandra, isso é importante. Não podemos perder tempo olhando o outro. Nós temos muita coisa para fazer. Nós precisamos olhar para nós. Precisamos olhar para dentro de nós. Me lembra que até uma fala do Jung, que diz: quando eu olho para fora, eu sonho. Quando eu olho para dentro, eu desperto. Então, quando eu olho para mim, eu acordo. Quando eu olho para fora, eu sonho que o outro vai fazer isso, que o outro vai fazer aquilo. Mas quando eu olho para dentro, eu me desperto, eu acordo em mim essa necessidade de crescer, de trabalhar. Por isso, não podemos perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E continua. Ah, sim, fala, Carlos. É, aqui é o Telésforo falando para eles, né? E quando É, ele dá essa orientação, é,
Um poder perder tempo com a teimosia alheia, né? No caso é o que a gente está lendo até agora sobre o que se contrapõem, né? Estão reticentes. Contraponto. Uhum. Aí, nesse caso, o trabalho deles, né? Que ele fala que é um trabalho complexo, não pode perder tempo. Eles se afastam dessas pessoas esses espíritos que vão vir ajudar e vão para outra, ó, ajudar Não, outro. eles não se afastam. Eles podem não encontrar a sintonia para agir. Eles podem encontrar dificuldade, mas eles não se afastam. Até porque lá no livro dos Espíritos ele diz, vocês acham que os Espíritos só ajudam quem acredita nos Espíritos? Os Espíritos ajudam a todos, acreditando ou não. Então, eu não vejo por aí, tá? Então, mas no caso da missão deles, né? E, não seria perder tempo Perder tempo tentando. criticando, perder tempo com crítica. Ah, tá, beleza. É que ele fala teimosia, né? Então pensei que era perder tempo com espíritos ainda teimosos. Não Mas, podemos ô, perder Carlão, a ideia não é o você. exame da teimosia alheia. A Fala, ideia não irmão. é, a ideia não é você impor a sua ideia, né, naquele que não está pronto para ou amadurecido para entendê-la. Isso que é perder tempo. Jesus não falou para os apóstolos: olha, não percam tempo com os gentios. Leve a palavra àqueles que estão com o coração pronto. Então tá aí. Mesma coisa aqui. Ah, eu vou É. ficar batendo boca lá com o evangelho querendo convencê-lo? Não. Isso é perda de tempo. Ok? Por quê? Porque ele tem uma ideia cristalizada e não está maduro ainda para entregar. Igual a paciente do Valdemir. Ah, isso tudo faz sentido, a ideia está perfeita, mas a reencarnação não aceito. Ok, não vou perder tempo com isso. Vamos em frente, vai chegar o momento desse amadurecimento. Como ele Vou falou, ajudar ela vou ajudar ela com outra coisa, então. Já que isso daí. com outra coisa. Beleza. Entendeu? O que eu convidei foi, aceite isso como hipótese. Como hipótese, você pode pegar qualquer coisa. Até você analisar e descartar ou comprovar, uma hipótese você pode pegar e aceitar, como hipótese. Então, é como a gente trabalha quando faz processo de reencarnação. Você não acredita? Que tal trabalhar isso como hipótese? Vamos imaginar que. A gente sabe que o cérebro não sabe diferir da realidade da imaginação, então vamos imaginar que está tudo bem. E o cérebro trabalha para ajudar a ficar tudo bem. Então ele não pode perder tempo com teimosia alheia. O outro acha que nós somos do diabo. Ok, tudo bem, vamos continuar. Diga, Sandra. Fala, Sandra. Então, eu tenho uma dúvida que, na verdade, ela tá vindo para mim desde a semana passada, na aula da semana passada, que acho que agora chegou o ponto de eu organizar melhor a minha pergunta, né? Por exemplo, quando vocês falam isso, essa questão de não perder tempo, né? Com a teimosia alheia, na verdade, o que está aqui no livro, a gente está trazendo isso para uma reflexão, né? Eu tenho dificuldade de costurar isso com nós. O princípio básico do Espiritismo é a caridade, não é? A gente não fala disso. Uhum. Caridade. Eu fico sempre com dúvida qual é a medida dessa caridade com o próximo, em relação a isso aqui, não perder tempo com a teimosia alheia, entendeu? Isso é uma coisa que às vezes me bate assim, né? E o caminho da espiritualização, ele é individual, é pessoal para cada um. Isso às vezes eu fico com dificuldade de juntar essas ideias numa ação. Qual seria essa medida na relação com o outro, né? Sabe, para eu não ser um chato que fica ali tentando convencer o outro que ele precisa caminhar, mas também de não ser sabe, uma pessoa que não está nem aí para a necessidade do outro. Qual é essa medida para eu que sou espírita, entendeu? Tem um ensino cristão que fecha isso, Sandra. Fecha como uma coisa muito simples. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Como é que eu gostaria de ser tratada nessa situação? Eu sou espírita e alguém chega e me chama de demônio. Como é que eu me sinto? Ah, não me sinto bem. Então também não vou criticar a religião do outro.
Eu acho que, para mim, pelo menos, essa é uma medida essencial, uma medida básica. Eu vou me esforçar sempre para fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. Então, eu gostaria de ser amado, eu vou trabalhar para amar. Eu gostaria de ser acolhido, também vou trabalhar para acolher. É por aí, pelo menos assim que eu vejo. Diga, Mauro. Sandra, eu já tive algumas situações, né, desse tipo. Então, pegando o gancho do que o Valdemir falou, o que nós não devemos, e aí é a caridade, é violentar o outro com as nossas propostas. Agora, o outro está aberto a ouvir o que eu tenho a dizer? Eu não É vou o que me a minha negar. paciente me pediu. É o que a minha Exatamente. paciente pediu, né? Então, ela pediu para falar a respeito da doutrina espírita. Então, se a pessoa está aberta a isso, eu não vou me furtar de dar a ela a visão que a doutrina espírita tem sobre aquele assunto. Agora, se a pessoa não está aberta a esse tipo, eu não vou insistir. Essa é a medida, entendeu? Ah, a pessoa quer muito saber, mas eu não vou falar não porque ela é evangélica. Eu estou errado. Se ela quer ouvir, eu vou dizer para ela como a doutrina pensa a respeito daquilo. E não vou jamais dizer que ela está errada. Eu estou dizendo o seguinte: a doutrina pensa desta maneira. Ah, mas eu não acredito. Ok, você tem todo o direito disso. Você não pediu opinião? A opinião da doutrina espírita é essa. Ela depois vai pensar com os botões dela se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Isso não é papel nosso, não é compromisso nosso. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Nós estamos aqui para divulgar a doutrina espírita. Ou seja, criar mecanismos para que as pessoas tenham contato e entendam a mensagem que o Espiritismo está trazendo. Ponto. A página 2 é com a pessoa. Entendeu? Então não tem mais que ter esse problema. Ah, tem uma discussão qualquer. Tem abertura para falar o que o Espiritismo acha sobre aquilo? Tem, eu vou falar. Não tem? Ok, deixa quieto. Um dia vai acontecer. Diga, Sandra Mirabelli. Eu queria botar a mim mesmo como testemunha. Aí, a mim mesmo como testemunha. Eu não quero ficar entubando coisas, né? O que é entubar? Ah, sim, é isso aí, é isso aí. Quando passa por aqui e embola, o Mauro até já me conhece. Quando embola aqui, Mauro, me ajuda, apesar de não estar conseguindo entender isso, não aceitar isso, eu preciso que você me ajude. Me ajuda me dando luz. Por favor, me ajuda. Às vezes, sem ele saber, falando uma palavra no dia seguinte, eu assistindo um estudo no dia seguinte, aquilo cai como uma ficha. Por que que eu entrei atrasado no segundo espírito? Porque eu me exaltei, porque ficou de novo a mesma questão aqui. Aqui, mas acontece que ele tirou mais uma casca do que estava aprendendo aqui. Ou seja, a questão não é. Ele poderia dizer assim: ah, Sandra, você já me perguntou isso 20 mil vezes, 800 vezes no estudo, e eu estou de saco cheio. Ele nunca falou isso para mim. E é isso que me faz presa dentro da doutrina espírita, porque mostra a caridade em ação. O sujeito tem a caridade de ajudar o outro a descortinar. Agora, olha, Mauro, tudo bem, mas eu não acredito assim. Sinto muito. Não vai perguntar mais nada para o Mauro, não vai encher mais o saco das pessoas, não vai querer saber de verdade, porque ainda existe o que enche o saco só por encher o saco. Mas eu tô querendo sair dessa fase do joguinho. Então eu pergunto, então eu sou testemunha daquele que é renitente até dissolver a dúvida. Porque eu sei que a dúvida vai ser dissolvida. Porque eu já sei que eu estou no caminho certo. Porque eu já tenho vida o suficiente para saber que eu estou no caminho certo. Mas eu preciso entender melhor, para flutuar melhor dentro do ambiente, para eu ter mais calma,
Agora, quando eu paro de perguntar ao Mauro, o Mauro me pergunta: tem dúvida, Sandra? Não. Passa um mês, tem dúvida, Sandra? Não. Tá tudo bem, Sandra? Tá tudo bem. Pode crer que tá entubando, porque não está querendo saber de mais nada, tá? Achando tudo que o Mauro fala tá certo. Mas nem tudo que o Mauro fala de certo eu compreendo. Aí eu digo: eu não estou conseguindo juntar lá com cá, como ele mesmo falou hoje. Vamos juntar lá com cá. Eu realmente não sei juntar lá com cá. Eu estou aqui porque eu preciso. Eu não preciso mostrar a ninguém que eu estou estudando o Espiritismo. Eu estou estudando Espiritismo porque eu preciso, para eu poder me tornar uma pessoa inteira no que faço. Então, quando essa pessoa, aí eu falo para você, Sandra, me usando como exemplo, Sandra, quando alguém não perguntar mais nada para você, esse é o sinal que a pessoa está dando que ela não quer saber mais de nada. Se essa moça do Valdeni chegar para ele e nunca mais perguntar nada, é porque ela realmente não quer saber. Mas se embolar aqui nela, eu te garanto. Peraí, eu já respondi com tudo, mas agora embolou. Eu quero uma ajuda, por favor, ajuda. Ah, minha filha, você tem que entrar então dentro do estudo do Espiritismo e pegá-lo desde o início, o livro dos Espíritos, porque não vai dar para explicar uma coisa tão grande em tão pequeno espaço. Eu acho isso. Eu acho que eu sou um exemplo claro disso. E o Mauro sabe o que eu estou dizendo, porque ele me conhece há muito tempo. Obrigado, Sandra. Obrigado, Sandra. Eu que Perfeito. agradeço. Ô, Sandra Fonseca, onde nós paramos? Eu já nem sei mais onde nós paramos. Não podemos, Então, vamos, porém. nós Vamos íamos começar o retomar do não não podemos, podemos, porém. porém. Ah, sim. Não podemos, porém. É nesse parágrafo. Tá? Vamos parar aqui. São 22:01. Vai continuar ou vai parar? Não, não, vamos parar aqui. Não, vamos parar. Tá. É hora de Só anotar parar. aí. Não podemos, porém. O próximo vai ser dia 11. Sabe o que eu vou fazer? Eu só vou perguntar no início, não vou perguntar mais em qualquer hora, porque toda hora que eu pergunto tá no fim. Brincando, tô brincando, brincadeira. Amo vocês. Vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Carmen Vieira, de novo, né, na nossa prece. Pense lá na família lá que você está envolvida, né, para que ela possa receber o auxílio de que precisa, né, que eles precisam nesse momento Sim, de dificuldade, tá bom? obrigada. Vamos pedir à nossa irmã Angélica para fazer a nossa prece de encerramento dos trabalhos dessa noite. Sandra quer falar? Não, pode falar. A Sandra, ela pediu para falar. Ao som. Diga, Sandra, abre seu áudio. Eu posso fazer a prece? Pode. Pode. Pode? Se a Angélica quiser fazer, tudo bem. Mas é que eu Não, tô a fim de não fazer. dá. Hoje Tá eu tô bom. desse jeito. Bom, vamos lá. Muito obrigada, Angélica, por você me dar essa oportunidade. Muito obrigada, Mauro Valdemir. E, Senhor Jesus, amigo nosso, nosso irmão mais velho que já passou, que já viu, que nos conhece, sabe o quanto nós sofremos com as nossas batalhas internas. Por favor, tenha misericórdia. Nós, sem vocês, espíritos, somos nada. Nós somos nada. Nós precisamos da sua e da sua parceria. Parceria junto com você e os espíritos puros, bons, dentro daquilo que nós merecemos, da ajuda de vocês. E eu peço direção a essa família que a Carmen está pedindo agora, com o coração dela, em fervor por essa família. Por favor, nos ajude, tenha misericórdia. Nós temos muito pouco de misericórdia uns com os outros. A gente ainda trata de qualquer jeito o outro, trata como bobo o outro, trata como pobre o outro. Mas tu não. Tu és o nosso irmão que sabe e compreendes a nossa luta. Por favor, nos ajude e em nome do teu Pai tão querido por ti,
eu peço por essa família, a família que a Carmen tão amorosamente está pedindo. Eu agradeço o estudo de hoje do fundo do meu coração, porque mesmo sabendo que que eu tenho dificuldade de juntar lá com o CRA, porque Espiritismo parece que é a primeira encarnação que eu estou, eu vou tentar até o último suspiro da minha vida. Então, Senhor Jesus, é o que eu te peço. Fica comigo até o sempre, para que eu consiga manter o caminho no bem, no homem de bem. Que assim seja. Obrigada a todos. Amém. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo no coração de todos e até amanhã.